Batismo de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo de 15 a 16, do 21 ao 22. Viver o nosso batismo. Texto de José Salviano. Hoje festejamos o início oficial da vida pública de Jesus no acontecimento inesperado no qual o próprio Filho de Deus entrou na fila dos pagãos, dos pecadores, como soldados, prostitutas e demais arrependidos, para ser redimido e batizado pelo batizador, o João Batista, no Rio Jordão. Jesus se rebaixa à condição de pessoas comuns, misturando-se com eles e indo na direção daquele que gritava no deserto para ser batizado e purificado, mesmo sem ter nenhuma mancha do pecado. Mas o que Jesus queria mesmo era valorizar o trabalho missionário de João. Jesus queria era dar-nos o exemplo. Nós também precisamos nos misturar no meio dos pecadores para dar-lhes o exemplo de uma vida na presença de Deus, para anunciar-lhes com o exemplo e com a palavra o reino de Deus. Não sintamos nojo dos pobres, nem repúdio dos pecadores, pois em suas veias e artérias corre o mesmo sangue que existe em nosso corpo. Somos originários pelo mesmo processo, somos criados pelo mesmo Deus poderoso, somos filhos de um mesmo Pai. Portanto, embora possa não parecer, somos todos irmãos. Jesus se fez humilde e se juntou aos pecadores na fila para o batismo de João para nos dar o exemplo. Porque, a bem da verdade, ele não precisava ser batizado. Ele, sendo o próprio Deus, como disse, eu e o Pai somos um, não necessitava daquele sacramento realizado pelo Batista a todos que o procuravam nas bordas do deserto. A voz que veio do alto, tu és o meu filho amado, oficializa aquele encontro entre os dois escolhidos, um missionário e o outro o Messias. A voz que veio do alto tirou qualquer dúvida que poderia ter pairado na cabeça de alguns presentes a respeito do que estava acontecendo ali. Era o Filho de Deus, no meio do povo, disposto a ser batizado por um mortal, porém, um homem escolhido para uma missão imortal. A voz que veio do alto era Deus se revelando naquele momento sagrado, momento que marcou a história da humanidade. Deus também se revela a cada um de nós e até podemos não perceber, pelo menos no momento. Só depois do ocorrido é que nos cai a ficha. Momentos ou horas depois é que vamos perceber que aquilo que nos aconteceu foi a mão de Deus nos guiando, foi o próprio Deus se revelando. Caríssimos, quanta criança sem batizar existe por aí? Será que temos alguma responsabilidade ou culpa disso? Ora, partindo do princípio que todos nós somos catequistas, diretos ou indiretos, precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. E sem medo ou vergonha, precisamos mostrar ou dizer isso a quantos o pudermos. E essa é a nossa obrigação, a nossa missão, o nosso dever de cristão batizados. Portanto, se não estamos movendo uma palha a esse respeito, se estamos de braços cruzados, acomodados em nosso mundinho de ir à missa, rezar, trabalhar, comer e dormir e não fazer mais nada de útil para o reino de Deus, então aí temos culpa sim, pelo fato de existir muita gente por aí que não recebeu o batismo.
Prezadas irmãs e irmãos, vamos viver as promessas do nosso batismo. Vamos ouvir a voz de Deus através da liturgia deste domingo, a qual nos chama a lembrarmos e a vivermos as promessas do nosso batismo, as quais se resumem em: primeiro, crer em Deus e em seus mistérios. Segundo, renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, ilusões de um mundo dominado pelo consumismo, pela libertinagem, pelo poder do mal, renunciar acima de tudo a todas as armadilhas do demônio. É este o sentido do nosso batismo. Ao sermos lavados do pecado, não significa que nunca mais nos sujaremos ou nos infectaremos pelas imundícies, pelos pecados que estão em nossa volta, e sim segurar nas mãos de Deus para que tenhamos forças para conviver com tudo isso e para vencer a tudo e a todos que tem por objetivo nos afastar da luz, nos afastar do caminho, nos afastar da eternidade e nos arrastar para o fogo eterno. Pense, reflita. Jesus não precisava ser purificado, mas nós precisamos, e muito. Desejamos a todos um bom e santo domingo.